Se um dente cai, a culpa não é da coroa, é porque o periodonto falhou. Olha, essa frase que a gente encontrou no nosso material de hoje é forte, né? É um soco no estômago, mas define perfeitamente o nosso tema. Exato. Hoje a gente vai investigar o que acontece nos bastidores, sabe? Nessas estruturas que ninguém vê, mas que são o verdadeiro alicerce de um sorriso. A gente reuniu um material bem denso, quase um roteiro de aula, para dissecar a anatomia do suporte dentário. E a nossa missão aqui é ir um pouco além da ideia de que o dente é só um objeto fincado no osso. A gente quer entender que existe um sistema biológico ali, um sistema vivo, pulsante, que ancora o dente. Vamos ver como a forma de cada componente dita a função dele e por que dominar isso é a base para qualquer decisão clínica? E para começar a desvendar isso, tem uma pergunta que o material inspira, que é bem fundamental. Afinal, o dente é um osso simplesmente preso em outro osso? E que pergunta boa! A resposta é um não bem grande. Certo. Não existe uma solda, uma fusão entre eles. Se fosse assim, a cada mordida um pouco mais forte, o risco de fratura seria, imenso. A natureza criou uma solução muito mais elegante. E qual seria essa solução? Entre a raiz do dente e o osso, existe uma estrutura viva, resiliente, dinâmica. É o nosso protagonista de hoje, o ligamento periodontal. O protagonista, adorei isso. A gente sempre pensa no dente ou no osso, mas nunca no que está ali no meio, né? Pois é. Então, se ele é o herói da história, o que ele é, exatamente? É tipo uma cola. Uma borracha? É uma combinação de tudo isso e muito mais. Pensa nele como uma rede de fibras, sabe? Fibras de colágeno super organizadas, suspensas num tecido conjuntivo frouxo. Um tecido frouxo. Isso. E esse tecido é riquíssimo em células, vasos sanguíneos, nervos. Ele preenche aquele espacinho entre a raiz, que é coberta pelo cimento, e a parede do osso alveolar. Ele é, ao mesmo tempo, a união e o amortecedor. Certo, uma rede viva que funciona como um amortecedor. O material que a gente analisou usa uma imagem ótima para explicar isso, né? Pergunta, por que um dente não quebra quando a gente mastiga algo inesperadamente duro? Exato. A resposta está nesse amortecimento, certo? Exatamente. Essa é uma das funções primordiais dele, a distribuição de forças. Quando você morde, a força vai para o dente. O ligamento, com esse sistema de fibras e fluidos, age como um sistema hidráulico. Um sistema hidráulico. Ele absorve o impacto e distribui por toda a superfície da raiz e do osso, em vez de concentrar num ponto só. Sem ele, a força seria uma martelada direta no osso. Faz todo sentido. Mas, por exemplo, um amortecedor de carro se desgasta com o tempo, né? O ligamento periodontal também se cansa, envelhece? Excelente pergunta. Sim, ele envelhece, como todo o tecido do nosso corpo. Com a idade pode ficar um pouco menos celular, mais fibroso. Mas a grande vantagem dele é ser um tecido vivo com uma capacidade de reparo contínua. É a função neoformadora. Ah, então ele se adapta. Ele tem células-tronco que podem gerar novas células para formar e reparar não só o próprio ligamento, mas também o cimento da raiz e o osso ao redor. Então ele não só amortece, ele participa ativamente da manutenção. Ele se autoconserta. Isso é incrível. Basicamente. E você falou das fibras, né? Que são a estrutura dessa rede. O material detalha vários grupos, horizontais, oblíquas, apicais. Parece complexo. Tem alguma que seja mais importante na prática? Sim, todas são importantes para resistir a diferentes forças, né? Laterais, de tração, mas clinicamente falando, as fibras oblíquas são as estrelas. As oblíquas? Elas são as mais numerosas e ficam na diagonal. São elas que suportam a maior parte das forças da mastigação. E elas fazem uma mágica biomecânica. Transformam a força de compressão, que empurraria o dente para dentro, em uma força de tensão, que na verdade estimula o osso a se manter saudável. Entendi. Elas transformam um empurrão num puxão que mantém o osso ativo. Mas você mencionou que todas são importantes. E tem um outro grupo que me chamou a atenção, as fibras interradiculares. Ah, sim. O nome já diz tudo, ficam entre as raízes dos molares, né?
Nossa, essa área já parece um pesadelo para limpar. Exatamente. E aí está uma das dicas clínicas mais valiosas do nosso material. A região entre as raízes, que a gente chama de furca, é um labirinto. Certo. Quando a doença periodontal destrói o osso e o ligamento nessa área, o que a gente chama de comprometimento de furca, o tratamento vira um dos maiores desafios da odontologia. É quase impossível para o paciente higienizar e muito difícil para o profissional tratar. Faz todo sentido. Agora, vamos para uma sensação que todo mundo conhece: a dor. Por que um dente que está inflamado, às vezes sem ter nenhuma cárie, dói tanto quando a gente só encosta nele? A resposta está na composição do ligamento. Ele é riquíssimo em vasos sanguíneos e principalmente em nervos. Quando tem uma inflamação, o corpo manda mais sangue para a área. Isso gera um edema, um inchaço. O problema é que o ligamento vive em um espaço confinado, sabe? Entre dois tecidos duros, o dente e o osso. Um espaço que não estica. Exato. Qualquer aumento mínimo de volume ali dentro comprime brutalmente essas terminações nervosas. Pensa assim, é como tentar encher um balão dentro de uma caixa de metal. A pressão dispara os receptores de dor. Que explicação clara. Então a dor é pura e simplesmente uma crise de espaço. E esse sistema todo, como é que ele surge? Ele já nasce pronto com o dente? Ele se desenvolve em perfeita sincronia com a raiz do dente. Durante a formação, o dente é envolvido por um tecido embrionário, o folículo dental. Conforme a raiz cresce, as células desse folículo se diferenciam. E se transformam em coisas diferentes. Isso, algumas viram cementoblastos, para formar o cimento. Outras fibroblastos, para as fibras do ligamento. E outras osteoblastos, para o osso alveolar. É uma dança coordenada. E essa dança é a chave para a ortodontia, não é? Quando um aparelho move um dente, ele não está só forçando um objeto pelo osso. Ele está, na verdade, conversando com o ligamento. Perfeito. É exatamente isso. O aparelho aplica uma força leve e constante. De um lado do dente, o ligamento é comprimido. Essa pressão sinaliza para as células que elas precisam reabsorver o osso para abrir espaço. Certo. Do outro lado, o ligamento é esticado. E essa tensão sinaliza para outras células que elas precisam depositar osso novo. O dente se move porque o ligamento está regendo uma orquestra de remodelação óssea ao redor dele. Incrível como esse ligamento é o centro de tudo, mas ele não trabalha sozinho, né? Ele precisa se conectar a alguma coisa dos dois lados. E a fonte explica que do lado do dente, a conexão é com cimento. Sim, o cimento é o coadjuvante essencial do lado do dente. Ele é um tecido calcificado parecido com o osso, que reveste toda a superfície da raiz. Pensa nele como o reboco da raiz, onde as fibras do ligamento se inserem. E o que o torna tão especial? O que diferencia ele do osso? As diferenças são sutis, mas clinicamente gigantescas. Primeiro, o cimento é avascular e não tem inervação. Ele não sangra e não dói. Mas a característica mais importante e que o material destaca muito é que ele não sofre remodelação. Pera, ele não se remodela? Não, o osso está num ciclo constante de ser quebrado e reconstruído. O cimento, não. Ele está num estado de aposição contínua e lenta, ou seja, novas camadas são depositadas sobre as antigas ao longo da vida. À primeira vista, isso parece uma desvantagem. Mas pelo que eu entendi, essa, na verdade, é a sua grande vantagem, principalmente na ortodontia, né? Exatamente. É o que protege a raiz do dente. Durante o movimento ortodôntico, o osso ao redor é reabsorvido, mas o cimento, por ser muito mais resistente a esse processo, tende a ficar íntegro. É por isso que o dente se move inteiro. Entendi. Mas o material nos lança um paradoxo interessante. Se ele não se remodela, como ele participa do reparo de uma fratura na raiz? É uma boa pergunta. Como ele conserta algo se ele não pode se quebrar e reconstruir? A resposta está na sua capacidade de aposição. Ele não se remodela, mas pode adicionar tecido novo. Se houver uma fratura na raiz, células do ligamento podem começar a depositar uma nova camada de cimento sobre a ferida, criando tipo uma cicatriz biológica. Um remendo de cimento. Isso é um processo de reparo, não de remodelação. Entendi. E clinicamente, onde mais o cimento é importante?
Ele é crucial na doença periodontal. Quando a gengiva retrai e a raiz fica exposta, a superfície do cimento, que não é lisa como esmalte, vira um paraíso para bactérias. Certo. Ele pode absorver toxinas, ficar coberto por tártaro. Por isso, um procedimento-chave no tratamento periodontal é a raspagem e o alisamento radicular. O objetivo é descontaminar essa superfície. Certo. Agora vamos por outro lado da conexão. A fundação, o osso alveolar. Isso, osso que existe especificamente para dar suporte aos dentes. Ele é totalmente dependente da presença dos dentes. Tanto que quando alguém perde um dente e não coloca um implante, aquele osso tende a atrofiar, a ser reabsorvido. E como ele se organiza, o material menciona uma tal de laminadura. O osso alveolar tem basicamente duas partes. Uma parede de osso muito denso, compacto, que forma a cavidade onde o dente se encaixa. Na radiografia, essa parede aparece como uma linha branca bem nítida. É a famosa laminadura. Uhum. E ao redor dela, a gente tem o osso esponjoso, mais poroso, que dá o volume e o suporte. Então, essa fundação também não é indestrutível. Imagino que ela pode ter falhas, né? Quais são os problemas mais comuns do osso alveolar? Com a doença periodontal, o osso é destruído. E essa destruição pode criar defeitos ósseos. Os dois mais clássicos são a deiscência e a fenestração. Deiscência e fenestração. Imagina o osso como a terra ao redor da raiz de uma planta. Uma deiscência é quando o nível da terra baixa por completo em um dos lados. Uma fenestração é como se surgisse um buraco isolado, uma janela no osso que mostra a raiz. Visualizações perfeitas. E conhecer esses defeitos é crucial para planejar cirurgias e, imagino, para a colocação de implantes, né? Não dá para colocar um parafuso onde não tem parede. Precisamente. A avaliação da altura e espessura do osso alveolar é o passo número 1 no planejamento de qualquer cirurgia reconstrutiva ou de instalação de implantes. Cobrimos os personagens principais e as estruturas de conexão. Mas o que alimenta e controla tudo isso? Esse sistema precisa de fios e canos, uma infraestrutura, né? Com certeza. O ligamento periodontal é um tecido muito ativo, precisa de muito sangue. E ele tem um suprimento triplo. Recebe vasos do osso, da gengiva e vasos que entram pela ponta da raiz. É uma rede de irrigação muito rica. Certo. E a partir dos fios, a inervação, ela só serve para a gente sentir a dor que você descreveu antes? Não, de forma alguma. A dor é só o alarme. A inervação do ligamento, que vem do nervo trigêmeo, é, incrivelmente sofisticada. Ela é lotada de mecanorreceptores e proprioceptores. São sensores neurais de altíssima precisão. Sensores, o que eles sentem exatamente? Eles dão para o cérebro informações em tempo real sobre pressão, tato e posição. É por causa desses sensores que você consegue sentir um fio de cabelo entre os dentes. Nossa! Eles informam exatamente qual dente está tocando, com que força e permitem o controle preciso da mastigação. Se você está mastigando algo macio e de repente morde um grão de areia, são esses receptores que disparam o reflexo para abrir a boca na hora. Isso me leva a um dos pontos mais fascinantes do material. Algo que explica aquela sensação meio fantasma que muita gente já teve, de que um dente está alto, tocando antes dos outros, mesmo que visualmente não tenha nada errado. É o exemplo perfeito da sensibilidade desses receptores. Uma pequena inflamação no ligamento pode causar um edema minúsculo, um inchaço de alguns micrômetros. Invisível a olho nu. Totalmente. Mas esse aumento de volume é suficiente para empurrar o dente um pouquinho para fora do alvéolo. O dentista olha e não vê nada, mas os próprios receptores no ligamento detectam isso e bombardeiam o cérebro com a informação. Atenção, este dente está tocando antes. Então, não é imaginação. É o cérebro recebendo um sinal super preciso de que algo está errado por uma fração de milímetro. Que sistema refinado! Exatamente. Para amarrar tudo isso, a grande ideia é que não podemos mais pensar no dente como uma peça isolada. Existe todo um ecossistema escondido ali.
Um ligamento dinâmico, um revestimento de cimento especializado, um osso que se remodela e essa rede de comunicação neurovascular super sofisticada. Exatamente. É um sistema biológico integrado, vivo. E entender isso muda tudo na prática clínica, como a nossa fonte conclui de uma forma brilhante. Quem entende anatomia periodontal erra menos na clínica. Faz todo sentido. Porque você deixa de tratar um dente e passa a tratar um sistema complexo. Você consegue diagnosticar melhor, prever as respostas biológicas, planejar procedimentos que trabalham a favor da natureza e não contra ela. É a diferença entre ser um técnico e ser um clínico, no sentido mais profundo da palavra. Sem dúvida. E isso me deixa com o último pensamento, sabe? A gente analisou como esse sistema funciona, se adapta, se repara. Vimos que o cimento pode adicionar camadas, que o osso se remodela. Se a gente conhece tão bem esses mecanismos naturais, isso levanta uma questão: qual é o próximo passo? Em vez de só remendar os defeitos com enxertos, será que um dia a gente vai conseguir usar esse conhecimento para ligar os interruptores biológicos certos e convencer o corpo a regenerar completamente um periodonto perdido? A resposta para a odontologia do futuro pode estar escondida nesses detalhes que a gente discutiu hoje.